A história que você vai acompanhar agora é uma história sobre gente e bicho. 50 anos de evolução, onde a inteligência e o esforço do ser humano influenciaram profundamente o jeito de viver de milhares de pessoas e transformaram em produto de exportação um animal que no Brasil era considerado sujo, feio e gordo. No final da década de 50, o Brasil vivia a euforia dos anos JK. O crescimento industrial era impressionante e a nova capital, Brasília, estava quase pronta. Em Santa Catarina, começavam a surgir grandes indústrias. O Estado catarinense também se engajava no Projeto Nacional de Industrialização, idealizado por Juscelino Kubitschek. Nas pequenas cidades do oeste do estado, no final dos anos 50, cresciam grandes frigoríficos. Na região formada por colonos alemães e italianos, estas empresas encontraram as condições ideais para produzir alimentos a partir da carne de porco. Na verdade, as condições eram quase ideais. A suinocultura era a mais primitiva possível. Era uma suinocultura de baixa produtividade. Olha, é o porco que dá mais banha. O setor de banha era muito importante, né? Para os países da Europa, os Estados Unidos e Canadá, a nossa era bem abaixo deles. Nós não atingimos nem 50% da produtividade deles. Era preciso modernizar a suinocultura. Foi neste momento e com este ideal que nasceu a Associação Catarinense de Criadores de Suínos, em 24 de julho de 1959, em Concórdia. O primeiro passo para o aprimoramento genético dos animais já tinha sido dado pelas agroindústrias e pelo governo do estado. Na época foi removido de São Bento do Sul para Concórdia. Cheguei aqui e assumi o posto de montesinocultura de Fragosos. Aí nós tínhamos uma verba estadual, que era da Secretaria da Agricultura, e a verba federal, que era a união do governo do estado com o governo federal. A Sadia importou Duroc, importava dos Estados Unidos, primeiro lote, mas vinha da Argentina também, Duroc. Nós começamos a produzir a própria ração, fazer uma ração dosada, bem equilibrada. Era um trabalho de melhoramento de raças, de diversificação de raças de suínos. E a porca foram tratadas durante a prenhez com todo esse cuidado, com higiene, com lavar, dar banho, com tudo aquilo. A ponto deles, por exemplo, dizer que eu precisaria de importar de São Paulo um caminhão de papel higiênico para limpar o bumbum dos leitões, milhões de árvores para fazer papel higiênico para todos os suinocultores. Aí precisava fomentar isso, quer dizer, estender esse tipo de atividade junto aos produtores rurais. Daí nasceu a moderna suinocultura brasileira. O primeiro presidente da ACCS foi Armindo Augustin, de 1959 a 1961. Depois foi a vez de Mário Fontana, que ficou no cargo até 1963 e deu lugar a Silvio Ferraz de Araújo. Mário Fontana, por necessidade de mais atenção à própria Sadia, eu assumi a direção da Associação Catarinense. E a gente queria fazer algumas evoluções, não? Nós queríamos melhorar esse controle genético. Começava a surgir com bastante intensidade os óleos vegetais. Já no início da década de 60, com a introdução de alguns animais importados, nós já vimos que Santa Catarina tinha um potencial muito grande, principalmente pela qualidade que nós tínhamos dos nossos produtores. Naquela época eles tinham os técnicos, era o Claudino Comonello, era o Anselmo S. Era eles que vinham dar assistência para mim, né? Eles que orientavam como tinha que ser. Bem, o meu pai, Faustino Sopelsa, foi um dos fundadores da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Naquela época,
nós registramos 3 matrizes, 2 fêmeas Duroc e uma fêmea Landrace. Os fundadores da associação foram todos pequenos produtores. Adquiri esses animais de fora ali, sempre procurei melhorar cada vez mais, né? O meu pai contou que em 1961 ele entrou na Associação Catarinense de Criadores Suínos, né? Foi um dos fundadores, o sócio número 21. Aí foi importado uns animais da Alemanha, e aí eles botaram no leilão aí no parque, né? E tem um animal muito feio lá ninguém queria dar lance, ele entrava para a pista, ninguém dava lance, né? Me lembro que o Claudino falou assim, Pistininho, fica com esse animal, era 170, me lembro se era reais ou cruzeiro naquela época. Daí eu disse, brincando, eu disse sim, né? Daí, para fim, saiu a nota para mim e fiquei com o animal depois, né? Inclusive, ganhei muitos campeonatos com filha desse macho. Então foi fácil fazer com que esse produtor adquirisse esses animais, introduzisse esses animais e melhorasse a sua produção e a sua produtividade. A Catarinense, como filiada, organizou a Exposição Nacional de Criadores de Suínos em Concórdia em 64. Então, um reprodutor campeão de uma exposição hoje não tem o valor que tinha na época. Uma exposição nacional de suínos em Concórdia, que um grande campeão Lajoie foi vendido pelo preço de um Chevrolet Commodoro. O médico Joé Silveira Dávila assumiu a entidade em 1968, num período de muitas exposições e importações de suínos de raça. Depois dele, foi a vez de Paulo Tramontini. Foi o presidente que mais tempo ficou à frente da ACCS, 24 anos de comando, em 12 mandatos. Eu assumi a ACCS em 1969, com o compromisso do Dr. Joé naquela oportunidade, de nos propiciar um terreno para nós construirmos a atual sede existente da associação. Esse terreno era de propriedade do seu Atílio Fontana e foi doado para a associação, porque a associação tinha uma pequena salinha na Rua do Comércio, atrás da antiga Associação Rural de Concórdia. O final dos anos 60 foi marcado por um importante convênio da entidade com o governo do estado de Santa Catarina. O governo do estado, que notou o grande potencial que tinha a suinocultura, investiu maciçamente na colocação de técnicos, agrônomos e veterinários à disposição da associação. Que a Caresc me colocou à disposição da CCS, assim como colocou outros profissionais à disposição, para fazer este programa de melhoria junto aos produtores, com treinamento, com disponibilidade de material genético, etc. Quando os técnicos vinham na propriedade da gente fazer as inspeções, geralmente eles almoçavam junto com nós na mesa. E assim se foi criado um convívio bem fraternal. E todo o nosso trabalho de suinocultura na época da extensão rural era vinculado, era trabalhado juntamente com a Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Nós tínhamos exposições aqui no Parque de Exposição de Concórdia de mais de 1.500 animais e vinham compradores do Nordeste, do Norte brasileiro, do Centro brasileiro. A venda foi tão expressiva, não é, que todos os animais que vieram para a exposição haviam sido vendidos e havia ainda muita demanda. E a gente abriu, né, o comitê da feira, da exposição. Aquele fato, não é, demonstrou que a associação estava trabalhando no caminho certo. A associação liderava um programa de importação de material genético. E esse material genético, então, era multiplicado aqui. E isso não deixa de ser uma melhoria genética, obviamente, né, porque nós estávamos introduzindo genes melhores dos que nós tínhamos aqui e multiplicávamos esse material e depois era distribuído para todos os produtores, né? E com isso Santa Catarina se tornou o centro distribuidor de material genético para o Brasil.
A década de 1970 foi de grandes realizações para a ACCS. No ano de 1970 foi implantado aqui em Santa Catarina e também em São Paulo e no Rio Grande do Sul as estações de avaliação de suínos. Estavam envolvidos a Caresc, a Secretaria da Agricultura, o Ministério da Agricultura e o governo alemão. Esses alemães que implantaram então a estação de avaliação de suínos, que desenvolvia o teste de progênie, que a gente chamava. Tive uns 2 meses ali junto com o Oscar e o Aloysio. Um era um veterinário da Alemanha, o outro era um técnico em pecuária da Alemanha, e eles trouxeram umas 50 fêmeas, uns 12 cachaços também. E como eu tinha assim, um pouco mais de facilidade, entendia um pouco o alemão, então a gente se entreverava um pouco melhor com eles, né? Eles eram então testados até chegar a 90 quilos e depois eram encaminhados para o abate e fazia-se avaliação de carcaças, etc. Diz que nós precisamos fazer o nosso landrace atingir 1 metro. Aí foram para a Dinamarca para trazer animais com comprimento, né? Outra importação que eles queriam pernil, queriam colocar mais carne no pernil, fazer um pernil. Esse era o objetivo das importações. Através da multiplicação destes animais, nós podemos disseminar isso junto ao produtor e melhorar a qualidade dos plantéis, né, de suínos dos associados. Foi o início, digamos assim, de um programa de melhoramento um pouco mais aperfeiçoado, né, que Santa Catarina iniciou. Nos anos 70, a ACCS se expandiu pelo estado. Com isso, produtores de várias regiões de Santa Catarina começaram a se destacar. Em 72, eu creio que o suíno Lajoite entrou via Iporã do Oeste, numa exposição que teve, ele foi lançado no estado de Santa Catarina. E daí a gente foi conhecendo o pessoal da CCS no Ministério da Agricultura. Foi em 1972, quando nós, numa exposição internacional de esteio, nós ganhamos o grande campeão Duroc. Sei que a nossa família importou um macho Duroc dos Estados Unidos. E daí nós, piazada, pensávamos, esses porcos já andaram de avião e nós não, né? Que a gente participou numa grande exposição em esteio, né? E a gente levou só um animal e foi grande campeão. E, na verdade, foi vendido por 29 milhões. 29 milhões naquela época eram, o valor significava 3 veículos popular. Na época se falava no carro popular o Volkswagen, um Fusca, né? E nessa época, inclusive, a gente levou até dentro de uma Kombi esse animal. Inclusive em Chapecó, o meu pai fez um grande campeão landrace, que eu lembro até hoje, que na época meu pai vendeu esse animal para a Sadia. Era um animal da linhagem Tubarão. E o meu pai, na época, podia ter comprado 2 Fuscas. A primeira granja de reprodutor aqui foi a Aloysio Schlickmann, Granja NAC, que tinha umas 20 porcas Duroc. Ele deve ter começado por volta de 70, 71. E logo começou, assim, a todo vapor, com toda a força, montar um fomento aqui na região sul. Então aquilo ali foi uma alavanca para a suinocultura aqui da nossa região. A gente não acreditou. O agrônomo insistia porque vai entrar o azeite e a banha vai perder o valor. Então, meu primeiro relacionamento com a CCS foi como associado da CCS na final da década de 60 até a década de 70. Queria revender material genético, me associei à CCS. E eu passei a exercer o cargo de diretor administrativo. Então, onde existia documento, papel, dinheiro e tudo mais, eu ficava envolvido nessa área. Nós tínhamos aí 20 meninas numa sala datilografando o registro e precisava pagar. E dependia do registro genealógico. Nos anos 70, a ACCS criaria ainda as estações de testes de reprodutores de suínos. Então, em cada regional dessa, ou seja, São Miguel do Oeste, Xanxerê, Chapecó, Videira, Concórdia e Criciúma, em cada regional tinha uma estação de testes de reprodutores. Eles testavam todas as filiações dos seus reprodutores para ver se aquele animal que ele estava reproduzindo lá, estava usando como reprodutor, deveria continuar reproduzindo ou deveria ser eliminado. Os machos eram levados até essa estação
eles eram testados no mesmo meio ambiente, animais de várias origens. E se observava no final do teste conversão alimentar, ganho diário, espessura de toicinho e número de dias que cada um desses animais demorava para atingir o peso de 90 quilos. Posso afirmar com toda certeza, deu um impulso no desenvolvimento da suinicultura de Santa Catarina. A CCS criaria também as estações de testes de concentrados. Numa época em que havia a quantidade de concentrados sendo vendidos, né? E os produtores não sabiam qual é o melhor. Você ia, comprava os núcleos, né? Em Joaçaba comprava um tipo, ia para Rio do Sul, comprava outro, em Criciúma comprava outro, pegava uma Toyota, nós tínhamos uma Toyota, e saía pelo estado de Santa Catarina para comprar. Aí esses animais eram submetidos a vários tipos de rações que se coletavam no mercado. O objetivo era determinar qual o melhor concentrado que estava na praça. A associação instalaria ainda a Central de Inseminação Artificial de Suínos em 13 de março de 1976. Então, esses animais que se destacavam nos testes, 5% dos melhores eram enviados à central. Por quê? Porque através de uma central de inseminação, você pode difundir mais amplamente as características desses animais. Santa Catarina se destaca por ter a primeira central de inseminação do Brasil. Em meados dos anos 70, depois de uma intensa campanha, é instalado em Concórdia o Centro Nacional de Suinocultura. E o Dr. Vitor Fontana ficou encarregado de colocar um avião à disposição, pegar o ministro da Agricultura em Brasília, o Dr. Alice Paulinelli, trazer a Concórdia em meados de 1974. Ele recebeu esse documento entregue por mim lá na associação, com o apoio de todas essas lideranças políticas e empresariais. Não levou 15 dias da vinda dele à Concórdia, ele emitiu um decreto criando o Centro Nacional de Pesquisa de Suínos, com sede em Concórdia. Com isso, Santa Catarina se transforma definitivamente no principal estado brasileiro em tecnologia de suínos. A partir dos anos 80, a suinocultura passaria a alternar bons e maus momentos. Nem por isso os produtores perderiam o bom humor, como aconteceu na Festa Nacional do Leitão Assado de Concórdia, em 29 de julho de 1981. Vamos fazer uma exposição de alto nível, né? Mas vamos fazer também protestos. Concórdia, aquele ano, não se tornou uma exposição. Dá para se dizer assim que se tornou um palco da suinocultura. Todos os suinocultores levaram faixas, né? Teve faixa que chamou mais atenção, outras não. O ministro era o Delfim Neto, né? Então, principal pessoa avisada, né? O pessoal pedindo socorro para o Delfim para resolver o problema da suinocultura. Daí eu inventei essa faixa aí do Delfim, estou sem nenhum fiorim. Assim nascido pequenininho, né? Aí eles pegaram essa faixa e levaram dele à exposição, eles largaram de paraquedas, né? Um aviãozinho lá e soltou o porco. Com a instabilidade do mercado, era preciso reforçar a associação. Nos anos 80, a ACCS começou um novo trabalho para aumentar a abrangência da entidade. Na administração de Paulo Tramontini, depois na administração de Clair Eloy Dariva, em 1986, presidente por 3 mandatos, e de Moacir Sopelsa em 1989, iniciou-se uma busca mais forte por novos sócios. Nós resolvemos transformar a Associação Catarinense não só dos criadores de reprodutores, e sim de todos os suinocultores. Surgiu a necessidade, vamos dizer assim, de associação trabalhar também todos os suinocultores do estado de Santa Catarina. Em 1 ou 2 anos se organizou aí mais de 40 núcleos municipais nas diversas regiões do estado de Santa Catarina. O primeiro núcleo criado pela associação foi em Concórdia. Eu tive a oportunidade de ser o primeiro presidente. A partir deste momento e também,
as empresas começaram a dominar o mercado de reprodutores. A mudança trouxe consequências. E as empresas começaram a absorver um pouco disso, que era a responsabilidade exclusiva das associações. E dali para cá começou a surgir essas grandes empresas trabalhando material genético, um marketing muito bom, muito alto, e que foi engolindo uma a uma. Parei pelo seguinte, as empresas se fecharam de tal maneira, grupos fechados, em que eu não tinha mais como competir, como sobreviver. E isso começou, para nós aqui, começou com a vinda da Grosseries para o Matão de Minas. Na época eu achei mais interessante que eu acabasse com o suíno do que ele me acabasse. Nos anos 80 e 90, o mercado exterior para a carne suína brasileira fica mais fortalecido. As exportações animam os produtores. Mas é preciso melhorar o consumo interno para não depender da instabilidade do comércio exterior. A ACCS começa uma campanha nacional para incentivar o brasileiro a comer mais carne de porco. Enquanto na Europa, o consumo atingia 50 quilos de carne por ano por pessoa, no Brasil a média por habitante chegava a apenas 7 quilos. Alemanha, Holanda, Bélgica, Inglaterra, tinham um consumo 10 vezes maior do que o nosso. Uma exposição na Dinamarca e tem todo que é tipo de hambúrguer, mas tem lá restaurantes especializados só em fornecer bisteca. Que havia era uma série de informações de tabus existentes com relação ao Brasil. A dona de casa brasileira não tem no seu cardápio a carne do porco. Nenhuma dona de casa ia comprar um pernil de 7, 8 quilos para levar para casa. Aqui no Brasil optou-se por agregar valor à carne através de todos os embutidos. Se nós tivéssemos mais consumo, certamente a situação seria diferenciada para toda a cadeia produtiva. O primeiro programa que se fez foi contratar na Record a Ana Maria Braga, que tinha naquela época uma audiência fantástica, tinha aquelas aulas de culinária. Pouca gente sabe, mas a carne de porco com o carimbo do CIF é muito saudável. O lombo tem menos colesterol do que a carne de boi ou de frango. E para acompanhar, você prepara um arroz, farofa e frutas. Agora, se você quiser um prato bem leve, diminui a farofa. O lombo suíno é tão magro quanto alguns tipos de carne branca e tem menos calorias e menos colesterol. É chato ser gostoso. Então se bolou os cortes, e eu participei disso quando largamos a picanha suína, que foi primeiro uma indústria de Santa Catarina, hoje todas as indústrias estão largando a picanha suína. E em pouco tempo, eu dirigi o programa até 2002, nós dobramos o consumo interno de carne suína. Hoje gira em torno de 13 quilos. Em 2003, pela primeira vez, duas chapas disputavam a eleição para a presidência da entidade. De um lado, Clair Eloy Dariva. De outro, o produtor Volmir de Souza, que sairia vencedor. O produtor que tem direito a voto e sentido, na verdade, uma necessidade muito grande de mudança, de uma renovação. Porque nós estávamos vendo que tinha uma suinocultura em alta e um produtor em queda. Uma suinocultura crescente e o número de produtores, principalmente olhando a qualidade de vida deles, diminuindo. A sociedade ela vive de forças antagônicas, então vamos dizer assim, em alguns momentos a CCS e a agroindústria, falando assim do presidente atual da CCS e o presidente do sindicato, às vezes nós temos posições divergentes e a gente tem que administrar isso, porque são posições que são legítimas e o bom senso tem levado a gente a chegar a pontos comuns de interesse. Mas então a CCS mudou muito, e o Brasil mudou, o mundo mudou, quer dizer, tudo mudou, a CCS tem que ter mudado também. Eu acho que a CTS, como líder de uma massa produtora de produtores independentes, pequenos suinicultores, ela tem que dar o norte, ela tem que dar o rumo. Se você for ver hoje, nesse mundo globalizado que nós estamos, você não consegue verificar a oportunidade de um desenvolvimento, de uma atividade onde que se pensa setorialmente. Não é um esforço setorizado, ele é um esforço
de toda a cadeia. E é um esforço também da liderança nacional que está representada pelo nosso governo. Então, acho que a CCS tem que fazer, na minha opinião, continuar parceira da agroindústria, continuar parceira de toda a evolução tecnológica e, principalmente, atuar, como vem fazendo, em favor do produtor independente. Ao completar essas 5 décadas de existência da entidade, é importante ressaltar aqui a parceria entre o governo do estado, o governo federal, o governo municipal com a própria entidade. Mas muito mais importante é a aproximação entre o suinocultor, que é o personagem principal dessa atividade, com o animal. Essa aproximação, essa relação de parceria é sem dúvida o que dará sustentação para a entidade nos próximos 50, 100 ou até 150 anos de existência. Os tempos mudaram. Mudou o foco da ACCS. O melhoramento genético foi a meta em outros tempos. A entidade volta os olhos para a defesa do produtor. Ao mesmo tempo, parte em busca de soluções para a suinocultura crescer sem prejudicar o meio ambiente. Os últimos 50 anos passaram rápido. Ao olhar para trás, percebe-se a espetacular mudança promovida em gente e bicho. A Associação Catarinense de Criadores de Suínos é uma demonstração da capacidade única do ser humano em evoluir e promover a evolução. A ACCS é formada por gente que dedicou grande parte da vida a uma causa. Gente que viu um animal acostumado a viver no meio da lama se transformar em produto de exportação. Gente que viu crescer em solo catarinense uma atividade que trouxe progresso e conforto para milhares de pessoas. Depois de 50 anos, ficou a certeza do bom trabalho, mas também de que há muito a ser feito ainda.
Boa noite a todos. A Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a CCS, completa este ano 50 anos. A CCS foi a primeira do estado a formar sua entidade de classe representativa dos suinocultores e sua história de luta iniciou no dia 24 de julho de 1959. Uma reunião entre criadores de suínos e técnicos resultou na decisão de criar a sede e o fórum da entidade no município de Concórdia, com o objetivo de atender todos os produtores pertencentes ao território estadual. A partir deste momento, uma comissão foi eleita para criar o Estatuto da CCS, reunir associados em todo o estado e eleger os representantes pioneiros da entidade. No dia 23 de agosto do mesmo ano, o senhor Armindo Oscar Augustin foi eleito presidente. Após isso, a CCS declarava aberta a luta em prol do produtor, com o primeiro objetivo de conquistar o direito de realizar em Concórdia a exposição anual de suínos. A partir deste momento, faremos a composição da mesa diretiva do presente evento. Presidente da CCS, senhor Romildo Souza. Convidamos o governador do estado, senhor Luiz Henrique da Silveira, para que tome seu lugar à mesa. Convidamos o prefeito municipal de Concórdia, senhor João Girardi. Convidamos também o vice-presidente da CCS, Rosivânio de Lourenço, para que tome seu lugar à mesa. Convidamos o senador Neuto Deconto. Convidamos também o secretário de Estado de Agricultura, senhor Antônio Seron. Convidamos agora o deputado federal Valdir Colato. Convidamos para fazer parte da mesa o deputado estadual Moacir Sofelos. Convido também o deputado federal Celso Maldaner. Convido o presidente da Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína, ABPEX, senhor Pedro de Camargo Neto. Convidamos o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, ABCS, senhor Rubens Valentini. Senhoras e senhores, podem se acomodar, por favor. A seguir, nós passaremos a cerimônia de homenagem. O presidente da CCS que faça a entrega desta homenagem em memória do senhor Armando Augustin, presidente da CCS de 1959 a 1961.
E eu acho, senhor governador, que foi um marco fantástico do trabalho da Associação Catarinense no desenvolvimento da suinocultura de Santa Catarina. Nós produzimos, para o senhor ter uma ideia, naquela oportunidade, 6% dos animais puros de origem no Brasil. Em pouco tempo, com um projeto catarinense de suinocultura, apoiado pela Secretaria da Agricultura, e o apoio fundamental naquele tempo da Caresp e da SIDASC, nós transformamos essa suinocultura de Santa Catarina no que ela representa hoje, uma liderança da suinocultura nacional e elevando o conceito da suinocultura brasileira. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, vamos assistir agora o vídeo do cinquentenário da CCS. A história que você vai acompanhar agora é uma história sobre gente e bicho. 50 anos de evolução, onde a inteligência e o esforço do ser humano influenciaram profundamente o jeito de viver de milhares de pessoas. É uma alegria, é uma emoção poder estar vivendo isso nesse momento tão importante que se resgata um pouco nessa festa que está acontecendo no parque também, que é a Suileite, a terceira Suileite, onde hoje tivemos depoimentos emocionados dos produtores, onde falavam desse resgate histórico que sempre foi o julgamento dos suínos, por toda essa qualidade, onde se chegou nesse material genético que Santa Catarina produz. E a história dessa entidade que todos vimos aqui tem colaborado muito com isso. Então, a CCS tem um marco de grande relevância para a suinocultura. Acho que certamente a suinocultura brasileira não existiria sem o que aconteceu aqui em Santa Catarina. Parabéns aos senhores todos. Para nós é uma honra estar aqui comemorando junto com vocês. Parabéns, Valmir. Eu queria também prestar minha homenagem pessoal a todos os homenageados aqui desta noite, que ao longo dos anos, militando na CCS, contribuíram para o desenvolvimento da suinocultura brasileira. E eu queria especificamente cumprimentar todos os suinocultores de Santa Catarina, na pessoa do meu amigo Valmir de Souza e do seu vice, Mosivânio de Lorenzi, pelo trabalho que vem realizando. E depois do vídeo, com muita riqueza de detalhes que todos nós aqui assistimos, nós queremos só dizer duas coisas. Primeiro, nós catarinenos nos orgulhamos de toda a cadeia e principalmente de todos os produtores de suíno do Estado. E a todos eles, e a nossa CCS, uma grande salva de palmas. Boa noite. Homenageando aqueles que são o começo de tudo, que são os criadores, né? Os agricultores, nossos agricultores, que começam tudo nessa grande história da suinocultura catarinense e brasileira, qual nós estamos aqui para homenagear. Parabéns a todos que fizeram essa história. Obrigado. Externar aqui a nossa gratidão, nosso orgulho de poder participar de uma solenidade tão importante hoje à noite. Como é bonito, Valmir, expressar o sentimento de gratidão, de reconhecimento a todos os ex-presidentes que deram a sua contribuição para esse sucesso. Tenho a certeza que o nosso governador está muito orgulhoso, como todos nós estamos orgulhosos de poder participar de um evento tão importante. Se nós estamos hoje, e se o Brasil hoje tem o material genético que existe, passou, sem dúvida nenhuma, muito dele pela Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Foram os nossos produtores, foram os nossos técnicos, foram os dirigentes, foram aqueles que, mostrados aqui no vídeo, construíram a história dessa importante atividade para a economia do estado de Santa Catarina e para a economia do país. Nenhuma atividade no meio rural, nesse meio século, teve tanta importância, tanto valor e tanto desenvolvimento quanto a suinocultura. Pois a organização dela, através dos integrados,
essa palavra mágica e fantástica, na organização desta associação, mas na criação, no desenvolvimento do mercado das nossas indústrias. Sadia, Perdigão, Aurora, Açaí, Seara, enfim, todas elas nos deram ao meio rural, ao meio industrial, o econômico, de todos os segmentos da agricultura de Santa Catarina e do Brasil. Então, acho que esse município e a região, e aqui o município de Concórdia é bonito, que tem a sede da CCS e que os municípios ao redor podem se orgulhar que está em boas mãos e sempre teve em boas mãos pelos ex-presidentes que tiveram a coragem de desbravar nas pequenas propriedades do interior do nosso município. E se esse município e outros municípios cresceram, devem fortemente à suinocultura. É claro que com o andar do tempo a pequena propriedade também desapareceu, porque afinal de contas vieram as indústrias e também foram automatizadas e fizeram com que a gente pudesse se adequar às outras atividades. São 50 anos de logística. A logística que superou nos anos 50 as dificuldades das estradas lamacentas e poeirentas, com os DC3 do Mar Fontana, quando resolveu colocar no mesmo dia, 1 ou 2, 3 horas depois, em São Paulo, grande mercado consumidor, a banha e a carne suína fresca. São 50 anos de tecnologia que fizeram com que Santa Catarina tivesse uma população equilibrada, o que não permitíssemos ter uma metrópole e o interior esvaziado. A suinocultura, como a avicultura, como a agricultura, foram fundamentais para que o Oeste se tornasse denso populacionalmente, que crescesse as cidades, que criasse grandes centros urbanos e distribuísse por pequenas cidades bem equipadas a sua população. Parabéns a todos os associados, a todos os ex-presidentes, a todos os ex-dirigentes. Parabéns, Valmir, parabéns a todos vocês e viva a CCS, viva a Concórdia. Obrigado, governador Luiz Henrique da Silveira, pelas palavras. Para finalizarmos este evento, vamos ouvir o presidente da CCS, senhor Valmir de Souza. Eu gostaria, com a permissão da mesa, me dirigir nesse momento aos familiares e aos nossos ex-presidentes, aos familiares da Arlindo Agostini, aos familiares de Mário Fontana, do Dr. Silvio Ferraz, ao Sr. Otaviano Zandonai, aqui representando o Dr. Joé, ao Dr. Paulo Tramontini, aos familiares de Cair da Riva, aqui também representados, ao nosso deputado e também presidente Moacir Sopelsa, enfim, com a permissão de vocês e com a gratidão que vocês proporcionaram a essa entidade, vida própria, crescimento, e vocês que nos dão, juntamente com a nossa diretoria, com as nossas lideranças, a condição, Luzivano, de estarmos frente à entidade nesse momento único que é o cinquentenário da Associação Catarinense. A nossa gratidão, o nosso respeito a todas as pessoas, as empresas públicas e privadas que apoiaram, que sustentaram e que fizeram da entidade uma grande entidade, assim como é grande a nossa suinocultura. Governador, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo carinho e pela atenção que o senhor tem dedicado à nossa atividade suinícola. Com certeza, a entidade e todo o setor que precisa e que merece, com certeza, porque ela representa muito econômico e socialmente para o nosso Estado. Lhe é grato pela sua presença, pela sua participação e pelo seu empenho junto ao nosso setor. Assim também o nosso secretário Seron, sempre uma liderança forte, atuante, o nosso deputado Sopelsa, o deputado Reno, que muitas vezes a
ainda como Comissão da Agricultura, batemos na porta, sempre para buscarmos os mesmos objetivos e falarmos das mesmas dificuldades. O deputado Celso, o deputado Valdir Colato, o nosso senador, a nossa gratidão. Nós sabemos que não poderia ser diferente, mas o sangue, ou talvez a água bebida nessa terra, faz com que vocês tenham sempre no sangue a luta e a vontade de lutar por dias melhores e pela nossa atividade. Ao doutor Rubens Valentim, ao Pedro de Camargo Neto, que muito nos honram aqui. E eu quero também fazer aqui uma menção ao seu Dalbelo, nosso amigo, mas também presidente do sindicato, que formam realmente uma grande família, um trabalho que sim, em alguns momentos ficamos em campos opostos. Agora, na sua grande maioria, como diria o Paulo Hernani, que passaram pelo vídeo, estamos de mãos dadas em busca da nossa sobrevivência, do nosso trabalho. A nossa gratidão a todos, a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso reconhecimento a toda a imprensa que fez e que faz um papel fundamental para a sustentação da atividade, para as melhorias e o aumento do consumo da carne suína, e muito embora a própria imprensa nos coloca no chão, nos joga no chão, nos faz realmente nos sentirmos ofendidos quando se atribui, por exemplo, a questão da gripe a um produto tão nobre e tão interessante. Eu tenho dito isso, deputado Celso, deputado Colato, há poucos dias. Com certeza não vai morrer ninguém por causa da gripe suína aqui no Brasil, mas poderá, da gripe A, hoje famigerada gripe suína, mas poderá fazer muitas vítimas do processo econômico do governador pelo aquele rastro de destruição que vem se passando. Mas nesses 50 anos tivemos com certeza muitos pontos a serem destacados, pontos distintos, pontos diferentes, pontos que levaram ao melhoramento genético, às tecnologias, à evolução que fez a atividade chegar a esse ponto. Mas com certeza tivemos pontos em comum, muitos pontos em comum. As dificuldades, com certeza, muitas dificuldades, diferentes das nossas de hoje. Outras dificuldades, mas a persistência, e talvez está aí o maior símbolo do ponto em comum. O objetivo principal do Dr. Paulo Tramontini, que foi criado lá no início, e que o senhor tanto cultivou, a união, a unidade do grupo. E essa mesma unidade que a gente busca a todo momento, com as nossas lideranças que vêm do sul, do norte, do oeste, do extremo oeste, e que aqui se encontram, e que brindam conosco esse momento tão interessante, esse momento de glória. Realmente 50 anos de história, à altura, e hoje de manhã, o governador recebia a ligação do Vitor Fontana, dizendo que não poderia estar presente por problemas de saúde, mas que desejava sucesso, e falar do nome, com certeza, de muitos que o Vitor lembrou, alguns talvez que não, mas fazia uma menção ao passado, à história, e eu sei que tem aqui o Idaí Pitinim com uma faixa, aquela faixa que foi falado, talvez ela ainda esteja aqui presente, mas é o resgate de uma história bonita, de uma história que merece ser contada, de uma história que merece ser vivida. E essa gratidão divido nesse momento com a nossa diretoria, com as lideranças passadas, mas divido também, em especial, com a nossa administração municipal aqui de Concórdia, prefeito, que tão bem nos acolheu e nos acolheu em todos os dias. A CCS que tem nascido aqui em Concórdia e que tem tido apoio incondicional de todos os momentos, a administração municipal sempre esteve junto no seu mandato, prefeito, e que o senhor tem a honra de comemorar conosco, mas a todos os prefeitos que lhe antecederam e que têm de uma forma toda especial um carinho com a entidade que também é filha de Concórdia. Mas eu quero dividir aqui, e eu gostaria nesse momento de chamar também aqui parte aí os nossos funcionários. Eu gostaria que as pessoas, que os nossos colaboradores que estivessem aqui conosco nesse momento, a Adriana, a Elisângela, o Felipe, o Gentil e o Ramírez, por favor. Que eles estejam conosco para que a gente possa, talvez um grupo um pouco mais novo, um pouco mais recente,
eu gostaria de fazer aqui uma homenagem simples, singela, mas de coração. Aqueles que com certeza, muitos deles são peças ainda, Dr. Paulo Tramontini, daqueles que fizeram raiz dentro da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Ao José Vicente Ugolini, 39 anos de Associação Catarinense de Criadores de Suínos. A dona Ana, a nossa dona Ana, com 32 anos de Associação Catarinense de Criadores de Suínos. A Olília, cadê a Olília? Com 28 anos de Associação Catarinense de Criadores de Suínos. A Carmen, quem não conhece a Carmen? 21 anos de Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Ao Gilberto Provenzano, 31 anos de Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Gilberto, por favor. E ao Anselmo, o Anselmo que também aí está e que muitas vezes passa despercebido de todos, com 31 anos de história na Associação Catarinense de Criadores de Suínos. A nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso respeito e a homenagem a cada um de vocês. Por favor, cada um faça sua entrega. Uma salva de palmas à equipe da CCS, que ajuda a fazer essa história de 50 anos, que traduz a importância dessa entidade de Santa Catarina, com sede aqui em Concórdia. E para que todos vocês, para que todos nós, as nossas autoridades, possam fazer um brinde, uma champanhe a todos e a comemoração em nome da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Obrigado pela presença de todos, obrigado às nossas autoridades, obrigado aos homenageados, obrigado a todas as pessoas que acreditaram na entidade, apostaram e convivem com ela até hoje. Vamos em frente, obrigado pela força, bom brinde!